conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Pai amado, querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus e desde já agradeço. Amém, Senhor. Receba o pastor com as palmas do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor. Salve o pastor. Amado Deus, né? Estamos vivendo tempos trabalhosos. Nós do obreiro temos que ter muita paciência, porque nós temos que lembrar da nossa alma. Porque nós do obreiro já fica preocupado porque a gente não vê a obra fluir, e a gente fica pensando que o defeito é da gente ou a gente não. Nós sabemos que está tudo na mão de Deus. E ele falou, quando a igreja começou a 40 anos atrás, era completamente diferente. As pessoas aceitavam a doutrina, aceitavam a palavra, você estava sendo plantado. O poder é o mesmo. Só que o que mudou, a igreja não está cheia, nem as pessoas vêm, é o primeiro da palavra. O Senhor diz, olha, por aumentar a iniquidade, o amor e justiça e areia. E a gente vê muita gente hoje com amor esfriado. As pessoas não acreditam mais na palavra de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não ser um desses que não acreditam mais. A gente, no governo, tem que estar agarrado com unha e dente e não desistir. Porque é assim que nós pedimos a salvação. É nós olhar e querer uma coisa que não é para ser assim. Nós temos que olhar para nós, olha o tempo de hoje. Está com sodor e amor. Então, a gente está vendo que Deus está irado com esse mundo. Porque tem muita coisa errada. E nós temos que estar no meio desse mundo cheio de lama e não pode se lamear. Nós temos que estar nesse mundo cheio de coisa ruim e não podemos se contaminar. Então, vamos ser fortes, vamos ser perseverantes, vamos pedir sabedoria a Deus para nós não desistir da obra. É o Senhor que nos chamou. É o Senhor que nos chamou. Então, o que é que você vê na igreja hoje? Está lotado. As pessoas fazem o que o povo gosta. Eu passei em duas igrejas ali, está com um buffet de bolo, tamanho desse banco, dois, um do lado do outro, refrigerante e tudo. Então, a igreja está fazendo dela. O que é que ela sabe? Ela sabe, por exemplo, os carnais que não quer saber a palavra de Deus. Vão para a igreja para comer. Então ele já faz um negócio grande, termina o culto e vão vender bolo de refrigerante. Porque é isso que a igreja está fazendo no dia de hoje. Como nós não fazemos isso, nós não atraímos as pessoas, porque as pessoas que nós queremos atrair, as pessoas que querem morar no céu. Se não for, não adianta. Porque aqui não tem bolo, aqui não tem refrigerante, aqui só tem a palavra de Deus. E é para isso que aqui estamos. Mas pode ir, se você descer aqui na igreja aqui, na noite você vai encontrar um monte de coisa. Então é para nós ver que nós estamos certos. Porque nós estamos dentro da palavra. O Senhor disse, quando o Senhor chegou na casa dele, falou e expulsou os capistas que vendia. E ele falou bem claro, a minha casa não é lugar de venda, a minha casa é lugar de oração. Quando ele fala, mas vocês transformaram a minha casa em convívio de ladrões. Quando ele fala, vocês, ele está falando com o dirigente que dirigia a igreja daquela época. E hoje ele fala para mim, das pessoas que dirigem a igreja hoje, que está dessa forma, ele está falando também, a mesma palavra para eles. Vocês destruíram a minha casa é lugar de oração, mas vocês fizeram comércio na minha casa. É isso. Então, a igreja que representa o rei de Deus, a salvação, é diferente. Então a gente sofre, porque a gente está fazendo diferente. Nós estamos fazendo a diferença no mundo. E tem que ser assim. Então, se quiser salvar a alma, vai conseguir entender. Mas por que as pessoas não entendem? Que está errado. Porque não é a palavra. O erro desse igreja não é a palavra. Porque aqui está todas as informações que a gente precisa para não cair ensinado. Quando ele fala, quiser cuidar da sua vida não enganado, ele está falando nesse sentido. Você pode. Caríssima, não é questão de o irmão ser de Deus, ou o irmão que ama, que abraça, que está te bajulando é de Deus. Não, isso não é sinal que é de Deus, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, nós não precisa falar, nós temos a obrigação, nós temos que honrar uns aos outros e ajudar uns aos outros, não é necessário. Já temos que fazer isso automaticamente, porque o espírito do ser humano
O amor que Deus colocou em nós, o amor dessas coisas. Então, vamos estar orando a Deus, para Deus transformar as nossas vidas. Vamos orar para esse pedido de oração para que a pessoa que deixou aqui. Vamos pedir força a Deus, para que Deus se mande por ele. Porque as pessoas que são de Deus, que gostam da verdade, um dia vai aparecer aqui, 1, 2, 3, daqui a pouco, nós vamos grandear nesse nome. Meu Deus e meu Pai, está na minha mão esse pedido de oração, Pai, de pessoas que deixou o seu nome aqui, Pai. Essas pessoas deixaram o seu nome confiando que o Senhor pode fazer alguma coisa por eles, e o Senhor pode realmente, Pai. Eu te apresento cada uma das pessoas que escreveu o seu nome, a sua família, os seus parentes. Meu Pai amado, vai de encontro essas vidas, Pai. Vai de encontro, quebrantando os corações, repreendendo os mal, trazendo um alívio, trazendo uma resposta. Porque cada um está aqui, essas pessoas estão no céu onde elas estão, mas ela deixou o nome aqui, mas o Senhor que sabe onde elas estão. O Senhor sabe onde elas estão agora. O Senhor sabe o que está acontecendo com cada pessoa que deixou o nome aqui agora, Pai. Então eu peço que ela seja visitada pelo poder da palavra do Senhor, pelo teu Espírito Santo de Deus, que visite e toque o coração para ela lembrar que ela deixou o nome dela aqui, que ela lembre, não só de ter deixado o nome do caderno, mas que ela lute para alcançar o nome do Espírito de Deus na vida, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Pedimos que a mão do Senhor possa tocar nessas vidas e trazer para a tua casa a se transformar um certo tu, certo teu. Nós te pedimos agora e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ler uma palavra muito difícil. Essa palavra eu vou pregar várias vezes aqui, mas o Senhor diz na sua palavra que a palavra de Deus tem que ser pregada para uma pessoa só, pelo menos 200 vezes, para poder a pessoa guardar a palavra. Porque a palavra de Deus é difícil de fixar na mente da pessoa. Já deu bem pelo menos ser escrita 200 vezes para poder você guardar a palavra de Deus. Porque é uma coisa que é maravilhosa, né? Que é assim mesmo, né? Então, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 18. Palavra muito rica, poderosa, o Senhor nos enche de poder desse novo e de conhecimento através dessa palavra. E também aprendemos que aqui essa palavra vai nos mostrar que somente através de Jesus que nós vamos ter tudo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. Capítulo 1 e 18. Fala assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o esquivo? Onde está o equilíbrio deste século? Porventura não tornou Deus a louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. Aprova Deus a salvação aos crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós que somos salvos, para nós somos chamados, tanto o judeu como o grego, e é pregado a Cristo o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vinde, irmão, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo
para confundir as formas. Deus escolheu as coisas víveis deste mundo para desfazer as que são. Não para desfazer os que não são. Para aniquilar os que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois de Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Amém? Nosso Senhor, nosso Jesus. Diante de uma palavra dessa, a gente fica muito feliz. Porque aqui aumenta a nossa fé como cristão de se apegar mais a Jesus Cristo, de se apegar mais à Escritura Sagrada, de se apegar mais à simplicidade, as coisas simples a qual ele está falando aqui. Ele não está falando nesse texto, Paulo não está falando nesse texto aos Coríntios, que Deus escolheu os governadores, que escolheu os ricos, mas ele falou que eles eram os mais difíceis, eram alguns que aceitavam os nobres, dos poderosos, das pessoas que tinham muitas instituições, ou seja, pessoas de faculdade, pessoas que têm, que eram pessoas ricas, poderosas. Então ele diz que é difícil essas pessoas, mas ele disse que tem uma graça que ele escolheu, que foi aquilo que ninguém dá valor, aquilo que ninguém acredita. Por que é que Deus faz essas coisas? Porque se Deus pegasse o governador de São Paulo, ele é crente, né? A gente sabe que ele é crente, mas se pegasse outro, ou qualquer outro, ou o presidente de um país grande aí, e chamasse ele, aí o que era que ia acontecer? Ele ia ser muito chocado, aí entrar na mente das pessoas que tudo que aconteceu é porque ele já era famoso, ele já era rico. E Deus faz o contrário. Deus pega aquele que ninguém nunca viu ele, ninguém sabe a história dele, ninguém conhece nada dele, e levanta e põe ele para ser conhecido no mundo inteiro. O desejo de Deus é esse. O desejo de Deus é pegar aquilo que nunca brilhou e fazer brilhar. Pois ele fala na sua palavra que o crente é como um diamante bruto que precisa brilhar, mas para brilhar precisa ser lamentado. E o que acontece no meio evangélico, no mundo evangélico, é que as pessoas do mundo passam pelo processo de lamentação. Antes de ser lamentado, ele sai fora e não aguenta, porque é um processo doedor, é um processo difícil, não é fácil. E muitas pessoas não estão brilhando hoje, e nem vai brilhar nunca, porque ele não tem paciência de esperar Deus trabalhar na vida dele e mudar a história dele. Eles mesmo se apavoram no meio do caminho e ele desiste. Ou então diz que não está bom, ou então diz que não está certo, que não está aceitando, começa a murmurar. E o Senhor disse que não tem nada com murmurador. Quando nós começamos a murmurar, Deus se virava com a gente. É como se você estivesse se rebelando contra o próprio Deus. Por que é murmurar? É nosso. Presta atenção, sua mãe é seu pai carnal. Ele pede para você fazer uma coisa e você não faz. Você fica xingando. Fazer isso não. Falei, não, quiser, manda outro fazer, eu não vou fazer não. É isso, é coração. Quando as pessoas que murmuram na igreja e que não querem obedecer a palavra de Deus, então fica difícil de você ser uma pessoa que vai brilhar. Porque não é ninguém nessa terra que vai dar o brilho para você, não. Que vai dar o fazer você brilhar é somente Jesus. Se você não se apegar a Ele, se você não se adaptar os seus mandamentos, as suas cobranças, a sua disciplina, provavelmente não vai conseguir brilhar. Porque brilhar é ter conhecimento do que chamou Ele, do que nos chamou. É você falar abertamente como você conhece detalhe por detalhe de Jesus. Né? Por isso que Paulo é citado como uma pessoa que imitou a Deus, que imitou a Jesus, e ele
O último discípulo, porque o chamado dele já tinha, né? Foi depois que o discípulo já tinha sido acolhido, mas ele foi o último discípulo. É tanto que ele fala, não nem tem que ser chamado discípulo, mas ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve aquele encontro com Jesus, se converteu a alma dele. Mesmo sendo aquele Saulo cruel, aquele homem terrível, mas ele teve esse encontro com o Senhor e mudou a história dele. Então, Paulo é um homem sábio, inteligente, e ele entrou nessa palavra. Nada mais, ele que está falando aqui. Porque ele diz a palavra da cruz de loucura para os que perecem. Ele falou isso à igreja de Corinto. Ele falou isso aos governadores, ele falou isso às pessoas poderosas. Ele falou isso para eles. Que eles estavam perecendo por fato de não querer assumir o Senhor salvador de Jesus Cristo como seu salvador, como seu mestre. E é o que acontece no dia de hoje. Muitas pessoas estão perecendo e vão perecer. E não adianta nós ficar preocupados com isso. Nós ficamos preocupados com isso. Paulo também estava preocupado. Mas o que você tem que se preocupar mesmo é de obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes você vai olhar para os outros, você vai ter pena do fulano, pena do ciclano, você vai carregar o fardo de um e do outro, e você vai deixar para os caminhos. Então é hora de nós fazer a nossa parte. É nós se esforçar para não deixar o que nós temos que fazer para trás para outros fazer. Nós temos que fazer o que Deus determinou para mim, para você fazer. Porque muitas vezes o que você tem que fazer, você fazer, vai fluir na obra do Senhor. Se todo mundo que é chamado na obra de Deus fizer a sua parte, a obra vai fluir. Mas muitas vezes alguns ficam procurando defeito, ficam procurando falha, ficam procurando botar em pecado nos outros, botar problema nos outros, e ele está cheio de pecado. Porque quando um pensa dessa forma, quem está mais pecando é eles. Porque se fosse assim, Jesus tinha falado automaticamente, quando ele estava sendo escoteado, e falou: esses são demônios, esses são coisas. Quando ele estava sendo pregado naquela cruz, ele falava: esses são demônios. Mas o que ele falou? Ele falou: Pai, perdoa isso porque não sabe o que faz. Então tem muita conversa e pouca ação no mundo espiritual. O mundo espiritual só age quando nós se tornamos espiritual. Enquanto o homem estiver na carne, ele não pode tocar no mundo espiritual. Enquanto o homem estiver na carne, ele não recebe nada do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é diferente de nós, é uma coisa subnatural, é uma coisa que entra dentro de nós e você não percebe, porque é invisível. É uma coisa invisível, você não está vendo. Mas o maior erro hoje do ser humano, o ser humano acredita no que vê e não acredita no que está oculto. Não acredita que o Espírito de Deus está aqui, que os anjos estão aqui, que o próprio Jesus está no meio de nós para receber o culto, receber a nossa oração, receber a nossa pregação, e assim é o que está faltando. Glória a Deus. Quando nós falamos glória a Deus, nós estamos exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos abrindo nossa boca, falando do mundo espiritual. Nós estamos falando da linguagem santa, da linguagem do céu. E é isso, né? Então está aqui uma palavra bonita. Não precisava falar, porque está escrito que instruiria a sabedoria do sábio e encarei dos inteligentes. Isso é o que Jesus está falando. Que Deus faz. Jesus está falando: olha o que meu Pai faz. Meu Pai destrói a sabedoria dos inteligentes. Meu Pai destrói aquele que é poderoso. Ele faz tudo isso porque é poderoso. Então, é o que tem acontecido. E o que acontece quando a pessoa quer ser grande? Ele não cresce, mas ele vai ser destruído. Porque quando a pessoa não quer ser grande, ele não quer aceitar Jesus, porque ele se acha acima de Jesus, acima de Deus. Ele se acha. E ninguém é acima de nada. Deus é que manda tudo.
Ele fala, não, porque está escrito estudioso abençoado. Aí no vídeo ele fala, onde estão os sábios, onde estão o escriba, onde estão o inquirido deste século, porventura Deus não tornou Deus boca, a sabedoria desse mundo? E é isso que acontece. Nós vemos os doutores, nós vemos o juiz, nós vemos os advogados, nós vemos essas pessoas tudo famosas. E essa sabedoria que eles têm, para Deus não vale nada, não vale nada. E por que eu tenho medo de falar de Deus para o advogado? Tem medo de falar de Deus para o juiz? Tem medo de falar de Deus para a autoridade? Paulo está dizendo, eu não tive medo, eu tive medo deles e falei para eles abertamente. Jesus também não teve medo, Jesus teve medo das autoridades e falou abertamente. Hoje o temor das pessoas incomoda o crente que não tem espiritualidade suficiente, alicerce, para suportar qualquer pessoa que estiver na frente dele, para ele falar abertamente da palavra de Deus. Porque não importa, seja rico ou seja pobre, é para pregar a palavra de Deus. Porque você diz, cadê os escrivãos? Cadê os doutores? Cadê os bacharéis? Cadê os poderosos? Eu tornei eles anulados, eu anulo todos eles. É isso que o Senhor quis dizer, através de Paulo, aquele Corinto, quer dizer que para Deus não precisa de doutores, não precisa de juiz, não precisa desse tipo de gente, porque o juiz é ele, o doutor é ele, o poderoso é ele. É isso que ele quer dizer. E quando ele quer levantar, ele levanta um pequenininho que é maior do que esse. Ele levanta um pequeno e se torna maior do que esse, porque ele é poderoso e é maravilhoso. E é isso que ele quer fazer no meio de nós. Nós temos que acreditar na soberania de Deus, acreditar que ele ainda faz milagre e que ele ainda quer fazer maravilha. Se nós for incluir aqui, nessa passagem, vai cair em José, que era um escravo e se tornou governador. Ele é o poderoso, acima de todas aquelas lideranças, acima de todo mundo. O que Deus fez. Porque a maioria das palavras que a gente lê já foi cumprida. Essa aqui já foi cumprida. Porque Deus já levantou homens, já cumpriu. E ele, mas será que ele faz isso aí? Mas faz demais. Deus não tem quantidade para trabalhar. O poder de Deus não tem limite. O poder de Deus é limitado. Ele precisa achar pessoas igual a José. Ele precisa achar pessoas igual a Daniel. Precisa achar pessoas igual a Pedro. Pessoas que estão andando de acordo. O primeiro evangelho, depois o evangelho genuíno, para ele trabalhar. Ele não vai trabalhar no meio de pessoas que não estão preparadas e que não quer isso para ele, que não quer essa essência para ele, que não quer isso porque sabe que não é fácil. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou buscar a santidade de Deus não, porque Deus vai me levar antes. Eu já bati nessa terra várias vezes. Deus quer usar você santo. Deus vai usar limpo e bom. Deus quer usar o homem santo, a mulher santa. Agora, se a mulher já tem medo de ser uma mulher santa, já tem medo de ser um homem preparado, já tem medo de ser. Você está se acovardando diante de Deus, está se acovardando diante do poder de Deus, está se acovardando diante da glória de Deus, está sendo humilde diante do Senhor. É como se você vai ter uma profissão que você não confia na sua profissão. Você não tem certeza que você é aquilo que você diz que é. E nós temos certeza do que nós somos na igreja, que somos para o Senhor, e do que queremos ser para o Senhor no futuro, do que queremos alcançar de Deus no futuro. Nós temos que ter uma mente trabalhando para alcançar um objetivo que o Senhor propôs para mim e para você. Se você tiver a mente focada nisso, você vai se esforçar e você vai chegar no ponto a qual Deus fala e a qual Deus quer para você. É isso que Ele quer. Esforço para que nós cheguemos nesse ponto. Senão, nós vamos ficar igual o povo
do caminho da terra prometida, que um dia se tornou, cada dia era uma viagem de pouco, 40 anos, porque o dia se tornou um ano cada um. 40 dias se tornou 40 anos. Cada dia foi aumentado para um ano. Por quê? O Senhor fala bem claro que foi para a rebeldia deles. Porque quando viram tantos milagres, tantas maravilhas, sem de abrir o coração, sem de buscar mais, sem de lutar mais, começaram a murmurar contra Moisés, contra aquele povo que tinha tirado ele do Egito. Então, irmão, a salvação é a coisa mais difícil que tem. Nós estamos tentando buscar a salvação, mas nem todos vão ser salvos. Porque só vai ser salvo quem obedece a palavra de Deus, regra. Se nós não obedecer a palavra de Deus, não tem jeito de ser salvo. Porque o Senhor não é o Senhor da padaria que vende um pão fraudado para você. Ele não é o dono de posto de gasolina que vende gasolina fraudada para você. Deus não aceita fraude. Deus não aceita barganha. Ele quer as coisas certas. Ele quer tudo certinho. Se você não consegue, se esforce que você vai conseguir. Todo mundo consegue. Porque quando ele fala, eu disse o mundo vai dar você também, ele está dando essa resposta para você não ficar de cabeça baixa e nem ficar triste quando você escuta uma palavra dura. Quando você escuta uma palavra dura, ele está mandando você se consertar. Ele está mandando você entrar no prumo. Ele está mandando você fazer a vontade do Senhor. Porque senão não adianta nós estar pregando aqui todos os dias, pregando, fazendo, que nada muda na sua vida. Então nós temos que buscar essa mudança, essa transformação, para que nós possamos ver o milagre acontecer no nosso meio. Se não, Paulo é um exemplo. Nós estamos diante do homem de Deus que foi exemplo. Foi exemplo, foi maravilha. E é isso que Ele quer que sejamos. Buscar esse poder de Deus. Glória a Deus. Existe o poder de Deus? Claro que existe. Por que as pessoas não conseguem mais sentir o poder de Deus? Eu não sei por que é. Porque quando a gente começa a falar de Deus, a gente sente o poder de Deus. Eu falo que sentir o poder de Deus. Será que a senhora sente o poder de Deus? Será que quem tem comunhão com Deus não sente o poder de Deus? Será que a senhora sente? Será que é só por Deus que eu estou pregando aqui? Será que quem está escutando também não está sentindo? Cadê o poder de Deus? Cadê a comunhão que você tem com Deus? Se você tem comunhão com Deus, você vai sentir alguma coisa. Porque é possível chegar de Deus e não sentir nada. Só se estiver morto. Só se estiver morto. Se nós tivermos uma coisa de Deus, alguma coisa não vamos sentir. Porque é impossível você falar de Deus e não sentir algo impulsionando em você para você fazer. Eu posso saber que eu estiver cansado. Quando eu começo a pregar a palavra de Deus, eu me sinto renovado. Porque o Espírito de Deus nos renova pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua graça. Nunca parei de pregar a palavra de Deus. Nunca, porque todas as vezes que eu começo a pregar a palavra de Deus, eu me sinto renovado, porque é poder, é maravilha. É como se estivesse lá na história, é como se eu estivesse lá com Paulo, é como se eu estivesse lá na igreja de Corinto, recebendo o poder de Deus e vivendo o que Deus está falando aqui. É coisa maravilhosa, né? É como se eu estivesse vendo Jesus na minha frente, dizendo: meu filho, você vai ser exaltado no futuro, porque a promessa que eu tenho para você é grande, é maravilhosa. E com certeza nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Lutar porque coisas boas Deus tem para o seu povo. Deus tem o melhor para a sua igreja. Ele fala que as coisas que tem guardado para o crente fiel é tão pura, é tão maravilhosa, que ninguém conseguiu ver. Está reservado para ele, lá para entregar os que são merecedores, os que são fiel para receber. É isso que o Senhor tem reservado para nós, né? Então é isso aqui. Quando se fala de sabedoria, sabedoria é Deus, sabedoria é Jesus. Ele é sábio, poderoso.
Ele conhece tudo de mim, tudo de você. Eu fico doente, triste quando eu vejo as pessoas dizendo: eu vou fazer uma faculdade de teologia para aprender a Bíblia. Eu fico triste porque eu sei que esse lugar que ensina não são homens de Deus, são enganadores, são falsos profetas, já estive no meio deles várias vezes. E quando termina um curso, que olha, quando termina, vê o que é que eles vão fazer. Se é de orar a Deus, para Deus deixar ele poder, não. Eles vão para a padaria tomar cerveja. Eu vou para a padaria tomar cerveja. Ele diz assim: não, é pecado beber para ficar bêbado, mas se passar o bolinho, não tem nada a ver. A sabedoria que eles homens ensinam. Por isso que Deus fala aqui nessa passagem que eles, a sabedoria deles, não são nada. Porque não adianta você estudar a Bíblia para induzir a pessoa a pecar, induzir a pessoa a fazer coisa errada. Então não adiantou. Para que eu vou estudar a Bíblia para induzir você a pecar? Eu vou induzir a Bíblia para deixar você se afastar de Deus? Não, nós temos que fazer as pessoas chegar mais perto de Deus. E a única forma de chegar mais perto de Deus é obedecer a palavra de Deus. Separando. Isso é o que Deus quer. Então, é isso que Deus espera de mim e de você. É muito poderoso. Aí continua. Mas quero dizer isso. Então continua. A sabedoria aprova Deus, a salvação aos crentes, pela loucura da pregação. Então, você vê que Paulo está confirmando assim, que a loucura que o mundo vê, a gente deixa chamar de louco, porque estamos pregando a palavra de Deus. Porque na hora da pregação, o Espírito de Deus usa alguns mais altos, usa alguns falando em língua, usa alguns falando de uma forma ou de outra. Aí as pessoas que não querem estão todos loucos. Mas o Senhor disse que isso é aprovado por Deus. Está aqui, ó. A sabedoria aprova Deus, a sabedoria aos crentes pela loucura da pregação. Então aquilo que a pessoa do mundo diz que é louco, para Deus isso é aprovado. Então é isso que a gente tem que pegar. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos pedem sabedoria. Então, pessoas que estão no mundo atrás de sinais e outros se apoiam em sabedoria humana. Sabedoria humana, né? Quando você vê o cara a ponto de montar uma escola para ensinar o cara a falar a língua, é uma loucura maior do mundo isso aí. Porque falar em língua não é do homem, mas sim do Espírito Santo de Deus. Não é que agora o cara vai para a escola para ensinar a pessoa a falar em língua. Olha a hipocrisia do mundo. Então, porque falar em língua não é Deus que vai fazer você falar em língua. E mais ninguém, só Ele. É impulsionamento do Espírito Santo de Deus. E ele continua. Cada um que. Mas nós que pregamos os Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Ele se escandaliza com a pregação da palavra de Deus, ele se escandaliza com tudo que é de Deus. As pessoas que não querem nada com Deus, os carnais, eles não entendem os dons espirituais e eles se escandalizam. Se escandaliza com a palavra de Deus, se escandaliza com a loucura da pregação, se escandaliza com tudo que o crente faz, porque ele não tem sabedoria, porque ele não quer buscar o Senhor. Mas nós, para que sejamos chamados, tanto judeu como grego, vier pregar a Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus, tá vendo? Então, para nós entendemos que isso é o poder de Deus, que isso é a sabedoria de Deus, que isso é de Deus, que vem de Deus. Então, irmão, o que está faltando é discernimento. Nós temos que discernir e entender que Deus é que tem poder, e o poder vem de Deus, vem tudo do Senhor. E nós que é cristão, estamos buscando esse poder. E quando o homem não quer, nós estamos buscando ele para nós. Não importa quem não quer, não deixa para lá. Nós que somos crentes temos que querer, porque isso é bom para nós. Isso é maravilhoso. Isso é agraciado por Deus.
Isso é o que Deus quer para mim e para você, que sejamos cheios do poder de Deus, que falamos em língua, que seja usado vários dons, que seja usado todo dom. Paulo tinha os 9 dons, então por que nós não ter nem 2 ou 3, né? Pelo menos não queria que nem Paulo não, mas pelo menos se Deus der uns 3 para cada um de nós, já é uma grande coisa, não é? É uma grande bênção. Então vamos pedir a Deus que encha nós de dom, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Querido irmão, vossas vocações, que fala dos grandes, que nem todos são chamados, nem que a gente está falando, mas Deus escolheu. Agora, para nós finalizar aqui, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, tá vendo? Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então é isso aqui que Deus faz. A pessoa vê uma pessoa, às vezes está na calçada jogando aí. E se Deus escolheu ele? Mas vai estar pregando a palavra de Deus aqui. E confundindo aquilo que passava na calçada, ele, às vezes passava no toalete, de carro, via deitar lá, isso aí não tem jeito mais não. Vai passar no famoso lá também, isso aí não tem jeito mais não. Deus traz ele para a igreja, levanta ele, transforma ele, amanhã vai ele na televisão, em algum lugar pregando a palavra de Deus, ele diz, é aquele cara, não acredito. Então, é isso que Deus faz, é confundir uma pessoa, confundiu. Muito certo, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Outra coisa interessante, tem pessoas que estavam de coitado, dizendo, eu sou fraco, tem entendimento, está faltando entendimento. Se você acha que você não tem nada, que você é uma pessoa que é pequena, que é fraquinha, essa palavra está falando com você. É você que Deus está escolhendo para fazer forte, para fazer grande. Porque quando Deus escolhe uma coisa fraca, a vontade de Deus é pegar aquilo que é fraco e fazer forte. Porque só Deus pode fazer isso. É a prova que Ele é Deus. Quando Ele pega uma coisa fraca, Ele faz ela ficar forte. Quando Ele pega uma coisa que não vale nada, Ele vai valer tudo. Quando Ele pega uma pessoa que não é nada, Ele transforma ele. Isso é a prova que Ele é Deus. Aí sim, e é isso que Ele quer fazer no nosso meio. Isso que Ele quer fazer. Então, não desacredite quando você tem uma pessoa jogada na calçada e você vai lá e fala com ele. O irmão Toninho estava jogado na calçada, depois de 16 anos, o irmão Toninho está aí, ó, na mão da Deus e buscando o Senhor. Quando ele encontrou, ele estava deitado na calçada lá, o deitado gritando, chamando ele, não tinha, gritando toda hora. E agora ele grita o nome do Senhor. Então ele alcançou essa bênção. E agora confundiu todo mundo, porque as pessoas não veem mais ele naquela calça, tem que ter certeza que ele sai daquela calça, daquela bebida, e as pessoas que veem se admiram. Se admiram, ele chama, mas nunca vim para a igreja. Meu testemunho tão forte foi dele, mas nunca vim para a igreja. Então você vê como que é difícil as coisas de Deus. Mas não é impossível. Não, crê que vai dar certo. Então continua. Mas vós sois. Deus escolheu as coisas deste mundo, as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie nele, tá vendo? Por quê? Porque ele não quer que ninguém se glorie. Eu consegui porque eu era forte. É só você ler a história de Gideão. Gideão escolheu 32 homens, viu homens? E o Senhor só deixou 300. Porque o Senhor mesmo falou, não, Gideão, se você for esse mundo de homens, o homem vai dizer assim, foi nós que deu a guerra, não foi Deus que deu. Então, tu vai só com 300, eu vou ganhar a guerra para todo mundo saber que foi eu que dei a guerra para você. Então, não vamos ficar tristes, porque nós estamos poucas pessoas aqui. Mas quem sabe se através daquilo que acreditar, gera 2, 3, gera 4, gera 5. O que precisa é ser positivo, é ser fiel, é acreditar, é confiar. Confie que Deus te chamou. Confie que você acreditou. Confia que Deus vai te usar, que Deus vai te fortalecer. Porque é isso que precisa. Dormir confiando em Deus. Não importa o que está acontecendo, você é Deus e Ele é seu. Ele é o seu provedor. Deus está cuidando de você. Deus está trabalhando na sua causa. Deus está trabalhando no seu projeto. Deus está trabalhando na sua pequena fé. Deus está trabalhando na letra que você disse que não conhece. Na falta de sabedoria que você disse que não tem. Deus está trabalhando. Porque Ele está aniquilando aqueles que são, levantando você para fazer você ser. Deus abriu mão daqueles que são sábios e escolheu
para agora. Deus abriu mão daqueles poderosos que escolheu você, porque não tem poder nenhum para Ele dar poder para você. Porque aquilo que nós não tem, Deus dá para nós. Aquilo que nós necessitamos e precisa, Deus quer derramar em nossas vidas. É isso que nós temos que entender, é isso que Deus quer fazer para mim e para você, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos confiar, vamos acreditar que Deus é poderoso para mudar tudo, né? Aí ele fala, não, mas vós sois dele, de Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriam por ele, Senhor, não se glória a Deus, vamos adorar o Senhor, vamos dar glória a Deus, vamos dar aleluia, vamos dar tudo porque Ele merece. Nunca glória ao homem, nunca dá glória ao povo, porque nenhum homem nessa terra é merecedor de nada. Nós jogamos todos, mas quem é merecedor é só Jesus de Nazaré. Então, leva nossa cabeça para o Senhor, porque assim é colocar a sabedoria em prática. Ontem eu até falei, eu preguei na semana, eu preguei na Itaquá, eu falei que o erro do ser humano é querer receber alguma coisa de escravo. O escravo não tem dinheiro, o escravo não tem poder. Quem tem poder é o nome do escravo. Quem tem poder é o seu senhor. Escravo, tem pessoas que estão batendo palma para escravo, tem pessoas que estão abraçando com os escravos. Não, a criatura não pode ter nada por você. A criatura é que foi criada por Deus. Busca o Criador. O Criador é que manda, é o Criador que tem o poder, é o Criador que criou. Se o Criador criou, Ele pode mudar tudo e transformar tudo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus nessa noite, com essa palavra nos vossos corações. Sabe, nessa noite, sabe aquele que está buscando o Senhor. Sabe inteligente é aquele que vem na casa de Deus. Sábio é você que está na sua casa, está aqui nessa noite. Você é sábio, você é inteligente. Dê glória a Deus por isso. Você poderia estar em outro lugar, mas você escolheu estar aqui nessa noite. Então, para Deus, você é sábio, Ele se agrada de você nessa noite. E continue se agradando, mas continue dessa forma. Amém? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado pelo seu povo. Muito obrigado por aqueles que estão. Deus abençoa, Pai, nosso irmão pastor Zé Ferreira, nosso irmão Adriano. Abençoa nossos obreiros lá de Moçambique. Abençoa nossos irmãos ali, Pai milagre, Pai. Abençoa essa igreja, Pai. Prospera essa igreja. Prospera essa igreja, Senhor. Prospera essa igreja. Prospera essa igreja, Senhor. Benita a prosperidade de alma nessa igreja. Benita a prosperidade de alma nessa igreja. Prospera a alma nessa igreja. Prospera tudo nessa igreja, Senhor. Abra as portas da vitória, Senhor. Repreendido seja o demônio. Repreendido seja a força das trevas. Repreendido seja o mal. E saia todo impedimento contra essa obra. Contra o nosso soberano. Contra aqui. Sai todo mal. Sai todo Jesus. Sai todo impedimento. Meu Deus, dá uma chuva de bênção nesse lugar. Derrama fogo do céu para queimar o mal. Derrama poder. Faz com que o céu com essa igreja seja o céu do Senhor. Seja o céu, os anjos da tua glória, para derramar fogo nesse lugar e transformar essa obra, Pai. Nós te pedimos que abençoe cada um nessa noite e conduza para nossas casas na direção do teu Espírito Santo, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam amém. E a paz do Senhor, a paz de Deus. Para de